Olá, paz e graça a todos, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Eu sou o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. E voltamos com a série Filhos de Deus Espirituais e Filhos de Deus Carnais. Eu dei uma paradinha porque nesses dias a gente ficou um pouquinho gripado, mas está tudo bem. Estamos de volta para continuar levando esse ensinamento, porque esse ensinamento ele é grátis, ele é de graça, e isso é muito maravilhoso. Quero já agradecer, mandar paz, um abraço a todos os novos inscritos nesse canal, o canal Yahushua Reina para Sempre. Eu estou com a voz ainda um pouco rouca, mas eu preciso terminar esta última parte. Se não der para terminar essa última parte só uma única, a gente vai fazer a segunda parte, tá bom, meus irmãos? Então, eu quero já agradecer mesmo a todos os irmãos. Hoje eu estou aqui dentro do carro fazendo esse vídeo, né? Às vezes vai ter algum barulho de carro, de moto. Estou aqui na rua, mas isso é muito maravilhoso, tá bom, meus irmãos? Então, fiquem à vontade, né? Fiquem à vontade. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui para nós já continuar com essa pérola, com esse papiro, né? Tá bom, meus irmãos? Então, realmente, o canal Yahushua Reina para Sempre vem falando de ensinamentos históricos, vem falando de Caim e Abel, as duas civilizações. As duas civilizações, meus irmãos, é bem claro que as mesmas já estavam lá, já existiam. A família de Abel, a família de Abel foi a primeira. Então nós entendemos que Gênesis capítulo 5 diz que eles tiveram filhos e filhas. Então Adão e Eva viveram quase 1000 anos, né? Nós entendemos aqui, não podemos afirmar 100% que o, os dias para Deus, o tempo de Deus é 1000 anos, né? Então o tempo nosso é um dia e um tempo para Deus é 1000 anos. Então, porque Deus é espírito. Então Deus fez que Adão vivesse quase 1000 anos, que era o tempo dele. Então, nesse quase 1000 anos de vida na Terra, antes do dilúvio, eles povoaram aquela Pageia. Aquela Pageia foi povoada, encheu-se de pessoas de gênero humano, né? E principalmente com a família de Abel. Abel, ele dá para nós entender, a Bíblia não mostra. O que a Bíblia mostra é que o sangue, Deus falou para Caim, o sangue do teu irmão, Caim, clama a mim deste a terra. Então, o sangue que Deus está falando aqui não é esse sangue nosso, vermelho, que estava lá sobre a terra, que aquele sangue químico, esse sangue químico estava lá falando com vós. Não, não é isso. Deus estava falando que a família estava clamando, estava chorando, estava sofrendo demais. E Deus puniu, trouxe uma punição, e também ao mesmo tempo Deus deu uma proteção ao próprio Caim. Tá bom, meus irmãos? Então, esta é a última parte, filho de Deus espirituais e filho de Deus carnais. E agora eu parei falando, né, que agora Deus, chegou o momento que Deus ele vai trazer o dilúvio, né, sobre a terra. Toda a carne humana agora vai ser julgada, vai ser sentenciada nesse juízo. E esse juízo foi o juízo do próprio Deus. Esse foi o juízo que Deus trouxe com seus anjos, né, com Miguel, com Gabriel. Os anjos, eles, pela ordem do Pai Celestial, eles começaram a trazer juízo sobre a terra. Mas antes de nós entrar já no juízo, nós entendemos que o livro de Noé, o livro de Enoque e outros livros banidos dizem que
pelas contas, pela teologia atual, eles dizem que esse mundo, antes do dilúvio, fazendo as contas pelas idades deles, pela idade de Adão, pela idade de Sete, pela idade de Caim, pela idade dos filhos de Caim e pela idade de Noé, no ano 600, que fala que veio o dilúvio sobre a terra. Mas só que a gente buscando bem isso, meus queridos irmãos, queridos amados irmãos, nós entendemos que dá para nós entender categoricamente que não aquele povo ali antes do dilúvio não foi somente 2000 anos. Também não entendemos que o dilúvio aconteceu no ano 1656, pré-dilúvio, do ano pré-diluviano, não. Nós entendemos que ali tem mais anos ali. Ali pode ter até 3, 4 mil anos. Então, é uma cronologia que é o tempo nosso que nós temos que estudar, que não está ao nosso alcance. Como diz Deuteronômio 29, que as coisas reveladas pertencem a nós, humanos, e as coisas que estão ocultas pertencem a Deus. Então, mas eu não acredito que a Terra só tinha 2000 anos. A Terra tinha muito mais do que isso. Segundo a história, diz que na Pangeia, naquele continente único, já tinha mais de 400 milhões de pessoas habitando a Pangeia, o continente. Enquanto nós temos aqui 200 milhões, 215 milhões, né, de brasileiros no Brasil, no continente brasileiro, lá fala que tinha 400 milhões de pessoas já naquela Pangeia. Então nós vamos aqui tendo um entendimento perfeito da parte do Criador. Então, meus irmãos, ali tinha a família de Abel e tinha a família de Caim. Eles se misturaram. Sete morava no monte, a família de Sete morava no monte, morava no alto, enquanto a família de Caim morava nas partes baixas. O livro de Noé diz que tinha os moradores da parte baixa e da parte alta. E nós entendemos que quando ele se mistura, tem um misticismo. Eles são homens de estaturas muito altas. A genética deles era uma genética diferente da nossa. A genética deles, eles tinham os corpos deles parecidos com corpos de um anjo. Adão era um anjo. Adão, depois eu vou estar falando, depois que eu terminar essa série, vou estar falando de Adão antes do pecado e Adão depois do pecado. E nós vamos entender essa genética, como que foi feita a genética ali que Deus formou, como que foi essa formação de Adão. Isso vai ser muito maravilhoso. Então, segundo a história, segundo o livro de Enoque, essa palavra Nefilim, ela significa caído. E a teologia moderna diz que não significa anjos, mas caídos, Nefilim, a teologia moderna que ensina isso. E que ali o pecado entrou, então a palavra caída, Nefilins, para aquelas civilizações pré-diluvianas. Mas só que quando nós estudamos, vamos a fundo, nós entendemos que essa palavra Nefilim, ela aparece também em Números 13. Olha só como isso é interessante, que joga essa ideia, essa linha de pensamento por terra, rejeita essa linha que eles não eram gigantes antes do dilúvio, porque diz que Josué olhou e viu gigantes. Então ali a palavra aparece também como gigantes depois do dilúvio na terra de Canaã. Ele e Caleb está ali, a gente conhece a história. Então os gigantes, eles não é que eles passaram pelo dilúvio, que as águas do dilúvio não matou aquela humanidade, porque isso seria uma mentira, mas é porque aquele gigantismo ele continuou na genética, continuou no sangue de Sem, Cã e Jafé. Os irmãos estão entendendo? Continuou na família de Caim e continuou na família de Abel e na família de Sete. Os irmãos estão entendendo?
Muitos entendem que a família de Sete era o ananismo. Muitos entendem que a família de Caim era o gigantismo. Não. É que eles tinham uns corpos enormes mesmo. A sua genética era de 4 metros, 2 metros, 4 metros de altura. Então, os seus ossos desenvolviam, porque foi assim que Deus fez. Adão, formou Adão, da matéria-prima, formou Adão, que eu descobri pelo livro Segredos de Enoque, como que foi essa formação e aquilo que eu falei aqui na série, os irmãos podem estar vendo vídeo por vídeo, é perfeito, que a matéria-prima, que a terra era perfeita, que tudo estava perfeito, mas após pós-pecado, aquela trevas, aquela escuridão que Deus separou lá no capítulo 1, versículo 3 de Gênesis, aquelas trevas, Adão e sua mulher Eva levou para dentro deles aquelas trevas, aquela escuridão. E ali o pecado entrou no mundo. Ali eles passou a ser não mais uns seres iluminados. Não passou a ser mais gigantes espirituais, mas passou a ser gigantes carnais. Mas mesmo assim, eles tinham uma eternidade. Por isso que eram mais gigantes espirituais. Mas depois do dilúvio, nós vamos continuar aqui. Filhos carnais espirituais pós-dilúvio. Com 100 cães de fé. Não perca, meus irmãos. Vai ser muito interessante para nós. Então, fazendo aquele resumo, o livro de Noé diz que Adão e Eva, o livro de Noé diz que ela era uma negra formosa, uma mulher bonita, né? É tão interessante isso que eu acredito tanto nisso, porque isso era uma coisa com outra, porque a África, quando nós olhamos uma mulher africana com seus traços, né, com aquela cultura, né, nos seus cabelos, né, com aquele pano ali, né, é muito interessante. E aí o livro de Enoque diz que Adão ele tinha uma cor mais avermelhada, era um homem muito alto na sua genética, e não diz que ele era branco ou negro, mas diz que ele tinha uma cor avermelhada. Os irmãos estão entendendo? E que todos os filhos de Adão puxou os traços do seu pai. Todos os filhos de Adão puxou os traços de sua mãe Eva. Então, no livro de Noé diz que todos tinham a pele negra antes do dilúvio, que não existia ninguém da pele branca antes do dilúvio naquele mundo Pagéia, naquele único continente. E que eles todos, tantos moradores da Terra Alta, tantos descendentes de Abel, tantos descendentes de Caim e Sete, eles tinham a pele negra, diz o livro de Noé. Diz o livro de Enoque, revela um pouco para nós também. E quando Noé nasce, ali tem uma mudança na pele. Ele nasce com uma cor avermelhada, mais para branco, cabelo branco como neve. Eu entendo que ele nasce numa aparência de um albino, mas não era albino. Ele nasce na genética dos traços de albino. E ele se maravilha e fala, nasceu um anjo entre nós. Ele é diferente de todos. Lameque, Matusalém ali. Fica, será se é meu filho mesmo? Eles fazem tem aquele diálogo, né? E isso é muito relevante para nós entender. E os moradores da terra baixa, dos lugares baixos, os moradores dos lugares altos, não poderiam entrar em conflitos um com o outro. E aí que passou a entrar em conflitos, eles começou a ter uma mistura. No momento que Caim conhece a sua mulher, que foi a sua própria irmã ou sobrinha, né, na terra de Note, no leste, onde estava, né, o Éden espiritual e o Éden físico, onde estava a árvore da vida do conhecimento do bem e do mal, e ele passa a ser aquisição Caim. Então ele passa a construir cidades, eles passam a construir os seus zigurates, as suas pirâmides. Então eles passam a construir a sua cidade. Então hoje a construção de toda a cidade, seja São Paulo, todos os estados falando assim,
todos os municípios, isso começa no mundo pré-diluviano. Então, a Babilônia, a Suméria, começou com a família de Caim. Então, Caim não quis ser mais lavrador da terra. Ele passa a construir suas cidades e continua e continuará para sempre. E dentro dessa cidade, nós vê que tem que ter o quê? O capitalismo. Tem que ter dentro desses estados, o que comanda é o capitalismo. Tem tudo, tem a sociedade, tem as leis. Então tudo começa no mundo pré-diluviano. Isso não começou no mundo pós-diluviano, isso começou lá, com Caim, que era lavrador da terra. Tá bom, meus irmãos? Então, nós vamos prosseguir nesse ensinamento maravilhoso. Tá tendo um barulho de moto, né? Aqui, mas nós vamos prosseguindo aqui para nós entender essa pérola, esse ensinamento perfeito da parte do Criador. E chegou o momento agora que Deus vai dar ordem a Noé, falar: Noé, que o final de toda a carne é chegada e que cai em Deus uma grande tristeza. Ali a palavra Deus viu, se arrependeu, não. É que Deus, ele é alma, ele tem sentimento. A alma de Deus é o próprio Yahushua, é os sentimentos de Yahushua. E o seu espírito é ele mesmo, né? E ele teve um corpo espiritual. Ele desceu, ele plantou o jardim no Éden com a formação de Adão. E ele também teve um corpo na imagem de Adão. Os irmãos estão entendendo? Quando ele veio morrer pelos pecados deles, daquele mundo. E alcançou todo o mundo cosmo. Não é que foi só para eles, como eu já ensinei. Alcançou todo o mundo cosmo, todo mundo. Então, isso é maravilhoso, porque o reino dele é eterno. E Deus cai uma tristeza e agora vai começar os observadores. O livro de Enoque diz que os observadores, quem era? Os anjos. Os anjos, quando eles saíam do lugar invisível, esse lugar que tem muitos que chamam de tecido da realidade, o tecido da realidade, que é o azul, esse portal espiritual, ele estava aberto. Ele estava aberto. O livro de Segredo de Enoque diz que Adão olhava para cima no seu corpo antes do pecado, que eles viam os querubins, os serafins, assistindo Deus, adorando Deus, cantando louvores, e ele olhava de baixo para cima e via os anjos louvando, adorando, e esse tecido da realidade, esse portal estava aberto. Era uma comunicação, era uma intimidade entre o físico e o invisível, mas só que Adão estava no corpo espiritual. Era um anjo, era o segundo anjo, diz o livro de Enoque, que Deus colocou na terra para cuidar do reino. Deu o reino físico para ele na mão dele, deu o reino espiritual na mão dele para ele cuidar, para ele zelar. Então, tanto que o livro de Gênesis diz que ele cuidava da terra, ele lavrava a terra, né? Então isso é muito interessante. E então Adão estava ali para cuidar, e a gente sabe o que aconteceu. Então, meus irmãos, chega um momento agora que a terra se contamina pela maldade, pelos assassinatos. A gente sabe que tem uma história que acontece que Lameque matou um homem porque pisou nele, o outro porque falou mal dele. E ele mata dois homens, né? Ele mata dois homens. E ali a gente vê que o livro de Enoque diz que esses dois homens, o livro de Acha diz que um desses dois homens era o próprio Caim. Lameque, na sua velhice, ele vinga Caim, ele dá uma flechada em Caim, e Caim morre no campo. E diz que essa passagem que Lameque matou dois homens, que Deus castigou Caim 7 vezes, mas que ele seria castigado 70 vezes, não seria castigado 70 vezes 7. 70 vezes 7. Os irmãos estão entendendo? Diz o livro Asher, o livro apócrifo, que essa morte que
narra o Gênesis, que ele matou um homem que pisou, e o outro que falou mal dele, que discutiu, um deles era o próprio Caim. Era um dos seus netos que tirou a vida do seu próprio avô. Os irmãos estão entendendo? E o outro que pisou, o outro que discutiu ali no campo. E o livro de Asher fala que foi o próprio Caim que Lameque matou com a flecha. Então, é muito interessante o livro dos apócrifos, muito interessante, é pérolas para nós. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos prosseguindo aqui para nós fazer uma conclusão rápida aqui. Então, os irmãos já entenderam, os irmãos podem assistir parte por parte para que os irmãos tenham um perfeito entendimento. Tá bom, meus irmãos? E os anjos, eles, quando eles tocavam aqui na Terra, na Pagéia, no único continente, eles tinham o corpo de Adão. Eles tinham o próprio corpo de Adão, antes do pecado. Preste atenção. Então, quando Adão pecou, ele sabia que Deus colocou ele lá e disse: olha, esse caminho é bom, Adão, e esse caminho é mau. Em outras palavras, esse caminho é mau, é ruim, Adão, e esse caminho é bom. Ele já sabia do caminho que era mau e que era bom. Ele foi feito com liberdade. Foi formado com liberdade. Liberdade para escolher o bom e o mal. Isso é interessante, é que esse bom e esse mal que Deus falou com Adão, este bom e este mal, ele já existia. Ele já existia. E, primeiro, esse mal que existia, que Adão disse para Adão: não comereis, pode comer todas as árvores do jardim, mas a árvore do conhecimento que está no meio do jardim não comereis, porque de comer morrereis. Falou com Eva, falou com Adão, deu a ordem. Esse mal, muitos estão ensinando que foi Deus que criou. Primeiro, estão ensinando que esse mal que já existia era o próprio Deus que estava lá. Esse mal era o próprio Deus que estava lá. Desculpe aqui. Que esse mal era o próprio Deus que criou. Mas a gente entende no capítulo 1, versículo 3, meus amados, que Deus separou, preste atenção, Deus separou as trevas da luz. As trevas ele chamou o quê? Noite. A lua chamou dia. Deus estava mostrando em Gênesis que tanto a terra, o abismo, as águas, a terra sem forma vazia, não tinha vida, e que naquele abismo já existia o quê? O oculto. Já existia as trevas, e que ele não criou, e que ele dominava aquelas trevas. Então, tanto que ele bairava o espírito sobre as águas, a luz estava sobre as águas. Não, a Bíblia não diz que o espírito criou o abismo. A Bíblia diz que o espírito estava sobre a autoridade, sinal de autoridade, de poder, de domínio, que ele estava dominando aquelas trevas. Os irmãos estão entendendo, então? É um equívoco dizer, pegar o livro de Isaías 45, versículos 5, 7 em diante, como estão ensinando aí, que Deus criou o mal, eu crio o mal, eu crio as trevas, eu crio a guerra, que crio a paz. Isso só os irmãos ler lá no capítulo inteiro de Isaías, e outros livros chamados Torá, que ele anda nas suas leis, né? Deus anda em suas leis. A lei de Deus, meus irmãos, era espiritual antes do dilúvio. A lei de Deus era espiritual, ele andava em suas leis. Quando ele diz que ele cria o mal, eu, Senhor, faço todas essas coisas, ele não está dizendo que ele, nesse ensinamento liberal, esse liberalismo, esse radicalismo de ensino que é ensinado aí, principalmente pelos ateus céticos e muitos irmãos sem graça, não está dizendo que ele criou o mal. É só os irmãos pegar o texto e contexto para não virar pretexto. Os irmãos vão entender
que quando Deus chamou Ciro Grande, Deus estava dizendo que Deus ia libertar o povo dele da escravidão no exílio babilônico, e que ele faz uma comparação, ele mostra a soberania dele, que ele ia trazer luz para aquele povo, libertar eles, tirar eles da escravidão, e ia os babilônicos, eles iam vir contra aliás, que os babilônicos escravizaram os hebreus, e que Ciro, a Pérsia, vinha libertar, tirar a escravidão, levar eles para a Pérsia, o Ciro Grande. Então, ele chama de ungido. Então, Deus está mostrando ali a soberania dele, a soberania. Deus está mostrando a soberania. Então, ali entra o quê? Eu crio o mal, crio as trevas, faço a guerra e a paz. E o Senhor faz todas estas coisas. Então, ele está mostrando a soberania. Não é que ele mesmo faz o mal. Então, isso os irmãos têm que entender, que se ensinam equivocados. Então, no momento que Deus faz estas coisas de juízo, de justiça, é porque ele anda em suas leis. Não é porque ele faz, Deus tem prazer em fazer o mal. Não, é porque a soberania dele está acima, meus irmãos. Os irmãos estão entendendo que ele é o Criador. E Deus orientou Adão. Esse caminho é bom, esse caminho é mau. Nós conhecemos a história de Gênesis, capítulo 13. E o livro Segredo de Enoque diz que Deus fez, o livro de Gênesis também diz que Deus fez Eva da costela de Adão. E o livro Segredos de Enoque, que os irmãos podem estar lendo baixando em PDF, é muito importantíssimo, né? Lá no capítulo 30 do livro do Segredo de Enoque, se eu não me engano bem, diz que Deus tirou a Eva da costela. E o livro de Gênesis também diz, insere uma coisa com a outra, é muito maravilhoso. E Deus é bem claro lá no livro de Segredos de Enoque, diz que desta mulher ele ia pecar. E através dessa mulher ele ia morrer. Através dessa mulher, tirada da costela dele, ele ia morrer. A morte ia entrar através dela, nele. Isso é muito interessante, que quando nós lemos isso, a gente vê que todas as árvores do jardim eram boas. Nós lemos que Deus orienta eles tudo, e a gente vê a natureza de Eva dentro dela, a espiritual, e a natureza carnal, que nós entendemos que é uma conversa dentro, não é uma conversa fora. E nós entendemos isso mesmo. É que não é que ele comeu aquele fruto e ele soube que era mal. Não é isso. Ali é a metáfora. Então, é que acontece, meus irmãos, é que Deus mostrou para Adão. Ele já sabia, esse caminho é bom, esse caminho é mau. E ele fez uma escolha na sua liberdade. A sua fragilidade era a liberdade de escolha. Então, Eva tem uma natureza espiritual, carnal. Adão também. Eles sabem disso. Então, eles optam e escolhem a natureza humana. A natureza humana. Aquela conversa dentro de Eva. Foi assim que Deus disse, não comereis. Foi assim que Deus disse para nós, se nós comermos nós vamos morrer. Ali não é um anjo caído falando. Ali não é uma serpente física falando com Eva. Ali é dentro de Eva. É os sentimentos, é as palavras, é o que está dentro de Eva. A natureza humana, a manifestação da natureza humana. Não é um ser que entrou lá, fez sexo com Eva e traiu Adão. Não, não é isso, meus irmãos. Como é ensinado aí, essa aberração. É porque realmente a prova que Deus colocou para Adão ali era não ouvir a voz da sua mulher. A voz de qual mulher? Da espiritual ou da carnal? Da carnal.
da carnal. Os irmãos estão entendendo? E muitas vezes a serpente metáfora mostra a natureza carnal. Porque tudo para esses irmãos é natureza humana, natureza humana. Mas até um ponto está certo. Aquele momento que ela dá voz à sua natureza carnal, a natureza carnal se opõe contra Deus. Então, ele passa a ouvir a sua mulher e come, dá para ele, come com ele, dá o fruto para ele, come. Você entende, meus irmãos? Então, o livro de Enoque, o segredo de Enoque, confirma a Bíblia, que foi quando ele ouviu a voz da carne, a voz da carne, da natureza de Eva. E ele também escolheu ser carnal como Eva escolheu. Então, a metáfora de árvores, de frutos, não é que era uma maçã, que era uma pera, né? Nada disso. É porque Deus mostrou para Adão, eles sabiam, meus irmãos. Eles sabiam. Eles eram seres iluminados e eles sabiam. Eu entendo que eles sabiam que existia o físico, que existia a natureza humana. Por mais que eles estavam na sua perfeição, mas eles sabiam da natureza humana. E Deus mostrou, falou, orientou. No livro de Segredo de Enoque diz, esse caminho é bom, esse caminho é mau. No livro de Gênesis diz também, se no dia que vocês comer, abrirão vossos olhos. No dia que você comer, vai morrer. Então, eu estou falando isso para nós voltar um pouquinho lá, para nós entender um pouco desse pecado original. Porque agora nós chegamos no juízo de Deus por causa desse pecado chamado original, aonde Deus ia trazer o dilúvio sobre a terra. Já falei isso a vocês, tá bom, meus irmãos? Estou indo. Daqui a pouco eu volto de novo. Um abraço.